Excelentíssimo Efraim Caleb Mertens, presidente da Câmara Mirim, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL e internet. Bom dia. Abandono de crianças. Na história do Brasil, há pouco ou quase nada escrito sobre as crianças abandonadas. O abandono de criança no Brasil existe desde o século XVIII, pois muitas mães e famílias não tinham condições de criar os seus filhos e acabavam abandonando-os na rua. O principal fator do abandono sempre foi a miséria. Entretanto, existiam outros fatores que levavam a mãe a abandonar os seus filhos no século XVIII. E os principais deles ocorriam pelo fato de que a mulher engravidava quando ainda era solteira. Na maioria das vezes, essas mulheres ganhavam as crianças e continuavam solteiras. A sociedade brasileira do século XVIII não aceitava que mulheres solteiras tivessem e criassem seus filhos, pois era uma sociedade na qual os valores morais e éticos acabavam prevalecendo consequentemente. As mães solteiras sofriam um processo de discriminação e preconceito. Atualmente, nossa sociedade ainda sofre heranças do passado. Milhares de mães solteiras geralmente continuam sofrendo discriminação e abandono dos seus filhos, tanto por esse processo discriminatório, quanto pela miséria e falta de condições econômicas para criá-los. Com a chegada da indústria no início do século XX, milhares de famílias brasileiras acabavam saindo do campo para as cidades em busca de trabalho nas indústrias, com a intenção de melhorar suas condições de vida econômica e social. Com isso, as cidades começaram a crescer em virtude do aumento da população e dos problemas urbanos que foram surgindo. Falta de empregos, moradia, alimentação, esgoto e água tratada. As famílias, geralmente, o pai e a mãe, que conseguiam ingressar nas fábricas como trabalhadores de fábrica, trabalhavam 12 horas por dia. Os filhos desses pais e mães começaram a ficar sozinhos em casa e passar a ocupar as ruas. A grande maioria das crianças abandonadas no século XX vivia em ruas, além dos motivos já citados, para exercer atividades que complementassem a renda da família. Hoje, ainda vemos várias crianças que ficam na rua vendendo balas, doces e vários outros produtos para ajudar a renda familiar. Nos sinais de trânsito, milhares de crianças são usadas pelos adultos para pedir dinheiro aos motoristas de carro. Com o crescimento acentuado do número de crianças abandonadas na década de 1920, o governo brasileiro começou a implantar ações para tentar resolver a questão do abandono das crianças, criando orfanatos, escolas profissionalizantes e escola para menores infratores. No ano de 1927, foram criadas as primeiras leis que regulamentavam políticas governamentais a favor de crianças, chamado Código de Menores. No ano de 1990, foi criado pelo governo brasileiro o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que regulamenta política em favor da criança e do adolescente, que institui seus direitos e deveres. Mas a situação das crianças abandonadas do Brasil ainda está longe de ser solucionada. Atualmente, existem milhões de crianças morando em situações de risco nas ruas. É só sair de casa para ver uma criança em situação de abandono. Obrigada.